Colossenses, capítulo 1, verso 9. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Que Deus aplique em nossos corações. Paulo aqui está orando agora, intercedendo pelos irmãos de Colossos, uma cidade que ficava a 170 quilômetros de Éfeso. Paulo recebe relatório daquela igreja, a qual ele não fundou, mas grande possibilidade de ter sido Epáfras, o qual visitou Paulo na cadeia e comunicou, deu um relatório da igreja. Paulo escreve para essa igreja. E dentro do contexto da escrita, ele fala que desde o dia que ouviu falar, da vida daqueles irmãos, deles ter crido em Cristo, eles não cessamos de orar por vós. E Paulo, na oração dele, ele coloca aqui alguns itens que são marcantes. O primeiro item é que transbordeis. A palavra transbordar é aquela ideia de encher ao ponto de derramar. Transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade. Então a palavra aqui, pleno, significa controlado por, ou dirigido por. É a ideia de Deus guiar a vida da pessoa, orientar no seu caminho, na sua trajetória de vida. Uma coisa a chamar-nos a atenção é que ele fala de conhecimento e não de sentimento. O sentimento aqui não aparece. Aparece conhecer a vontade de Deus, no lugar de sentir a vontade de Deus. Aqui não envolve misticismo ou mergulhar no próprio homem, mas mergulhar na palavra de Deus. Por isso ele recomenda ao Senhor na sua oração, pedindo a Deus para que aqueles irmãos transbordassem do pleno conhecimento de Deus. Ou seja, ninguém serve a Deus sem conhecer a vontade de Deus. Servir a Deus é a arte de praticar a vontade de Deus. A vontade de Deus praticada é o cristianismo vivido. Se a pessoa não conhece a vontade de Deus, não tem como segui-lo. A vontade de Deus é expressa aqui nas Escrituras, o que está escrito. Ou seja, Deus se revelou para nós. Não somos nós que fomos atrás ou que vamos atrás a princípio, mas primeiro Ele veio até nós e revelou-nos por meio da sua palavra. Então, o que é de Deus está nas Escrituras. E ele usa dois termos aqui para enfatizar esse grande valor. Por exemplo, a palavra conhecimento tem a ver com sabedoria. Nesse contexto, significa olhar para as coisas com os olhos de Deus. No contexto, indica olhar para a vida da maneira como Deus vê. É a arte de aprender a fazer com o fim de obter bons resultados. Ou seja, quando nós aprendemos da vontade de Deus e praticamos, adquirimos bons resultados. Existe a colheita mediante a semeadura. Se nós praticamos a palavra de Deus, vamos colher resultados vantajosos para o nosso crescimento espiritual e para a glória de Deus. Então, por isso Paulo foca aqui para que aqueles irmãos fossem cheios do pleno conhecimento
de Deus. O apóstolo Paulo estava preso, prestes aqui a ser morto, e Paulo está mostrando aqueles irmãos como eles deveriam orar, tanto por eles mesmos como por outras pessoas, e assim continuar no discipulado. E aí ele usa aqui duas palavras depois dessa, que é a palavra sabedoria, no caso aqui a palavra sofia, que diz respeito à capacidade de organizar princípios das Escrituras, ou seja, juntar partes ou aprender mentalmente parte das Escrituras por meio da leitura, por meio da meditação. E a segunda palavra aqui é em toda inteligência, né? Aqui inteligência é diferente. A inteligência significa aplicação desses princípios na vida diária. A palavra inteligência tem a ver com capacidade de distinguir entre o certo e o errado, já que havia muitas falsas doutrinas naquela época também. Então Paulo ora para aqueles irmãos pedindo esses 3 elementos básicos. Ele usa a primeira parte, controlado por, depois ele diz, para juntar capacidade, para que essa capacidade que é junta, ou seja, juntar elementos e depois aplicar esses elementos. A vida de cada pessoa que segue a Deus é um resultado do aprendizado das Escrituras. Mas a Bíblia fala que ele está orando a Deus para que esses elementos fossem juntados de maneira correta, porque ele estava combatendo o gnosticismo, e o gnosticismo era uma doença, como é até hoje, para a fé cristã. Não é a capacidade de você aplicar a palavra de Deus, mas é a ideia de aplicar conceitos humanos, imaginários, daquelas pessoas que diziam conhecer, mas não tinham conhecimento das Escrituras, ou seja, eles tinham conhecimento, e esse conhecimento que eles tinham era fora das Escrituras. Não era como a Escritura realmente estava contextualizada. Por isso, Paulo usa esses 2 elementos finais aqui, toda a sabedoria, que diz respeito à capacidade de cada pessoa a organizar princípios das Escrituras. E a palavra inteligência é a capacidade, a força que ele estava orando para que Deus agisse naqueles irmãos, a partir deles compreenderem a vontade de Deus, aplicar-se no seu viver diário. Cada situação, cada problema, cada felicidade, tudo deve envolver a aplicação da palavra de Deus. E é por meio dessa aplicação é que ele vai passar para o verso 10, envolvendo aqui o propósito, a fim de viver de modo digno do Senhor. Então, para vivermos de modo digno do Senhor, precisamos de antemão conhecermos a sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aí é que vamos mais além, aí é que vamos praticar, porque conhecemos, já sabemos aonde vamos pôr os nossos pés, já sabemos aonde vamos pôr os nossos pensamentos, os nossos olhos e os nossos ouvidos, a fim de viver de modo digno do Senhor. A palavra digno aqui significa balança. Imaginemos nós uma balança, como antigamente existia, com 2 pratos. Um prato você colocava o peso, do caso da carne, do arroz e do feijão, e no outro aquele peso correspondente. Então, quando você coloca ali 10 quilos ou 5 quilos de arroz, você vai colocar um peso de 5 quilos. Então vai haver ali
um equilíbrio entre os dois pesos. A ideia aqui que Paulo passa é que os irmãos fossem equilibrados mediante a vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus colocasse um limite ou um equilíbrio na vida deles. E assim que Paulo escreve isso, ele faz uma aplicação mais na frente, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Quer dizer, para a gente viver para o inteiro agrado de Deus, tem um processo anterior, que envolve transbordar do pleno conhecimento para conhecer a vontade de Deus. E ele usa os elementos sabedoria e inteligência. Sabedoria para juntar princípio e inteligência para aplicar os princípios diariamente. Quer no pensar, quer no falar, quer no agir, onde estivermos, com quem estivermos, os princípios da palavra de Deus devem ser todos aplicados conforme necessidade. E ali a pessoa está sendo ali guiado e está sendo ao mesmo tempo balanceado pela vontade de Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Amém.